O Alexandre tá falando que tem um documentário na Netflix que explica essa história de Sião. Você tá sabendo? Sim, do protocolo do sábado de Sião. Muita gente tem desvalidar os protocolos do sábado de Sião. Eu corro risco de vida de falar isso aqui na live, mas os protocolos existem. Esse livro ele foi banido durante muito tempo. As pessoas hoje elas conseguem baixar ele caiu em domínio público. Nós temos internet, então a internet você não consegue segurar nada. Então, esse livro está disponível para todo mundo. Pode ter algumas coisas exacerbadas nele? Pode, né? Pode sim ter algumas coisas exacerbadas. Vamos lembrar que o Hitler, ele usou indevidamente esse livro, inclusive. Né? Quando ele tem contato com essa suposta ameaça dos judeus sionistas, ele faz as merdas que ele faz e sai do prumo e faz coisas imbecis, coisas dantescas, nojentas, né? Mas não é por conta disso, por conta do que o Hitler fez, que esse livro não existe. Esse livro existe e foi realmente feito e realizado um congresso de sionistas na Basileia no final do século XIX. Isso está registrado em ata. E nesse congresso eles combinaram como aconteceria a dominação mundial. Mas eu não entendi por que o Hitler ele reagiu a essa ameaça dos sionistas. Ele tentou reagir, mas ele foi muito mal assessorado pelo Goebbels, pela equipe dele lá, pelos loucos, porque eles são sádicos, né? Eles eram por sádicos. isso ele fez aquela matança de 6 milhões de judeus. Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Quando o Hitler faz isso, eles desvalidam totalmente o protocolo do sábado de Sião. Olha o que esse livro faz acontecer, ó. Olha o que ele fez acontecer. E aí todo mundo descartou esse livro como um livro criminoso que poderia ocasionar uma segunda onda de antissemitismo. Mas você tem que ler as coisas com inteligência. Não é porque o Hitler foi um canalha que você tem que desvalidar um livro de história desse. Os protocolos do sábado de Sião, ele tem fundamento, comprovado por fatos da história. Winston Churchill fala a favor desse protocolo, o Henry Ford também reafirma o conteúdo desse livro. Então, assim, tem que baixar para entender. É daí que vem a suposta dominação do mundo, é daí que vem a ordem mundial. Não vem dos satanistas, não vem dos luciferianos. Vem desses supostos sionistas, que são os que fazem o que fazem com o povo palestino, que são os que mais faturam com a indústria bélica do mundo, com a indústria armamentícia, Israel e Estados Unidos, e um tirando o rabo do outro. Se a gente pegar, por exemplo, o Bolsonaro foi 4 vezes para Israel, esse tempo todo de mandato dele. O que ele foi fazer tanto lá? Conversar com Benjamin Netanyahu? Então, assim, a força que Israel tem no mundo é muito grande. Né? A força que ele tem. Não estou falando da população, não tenho nada contra os judeus semitas, nada contra. O judaísmo é uma doutrina muito bonita. A primeira coisa que ele fez foi a primeira viagem, acho que foi para Israel, foi fazer alguma coisa. Exatamente, lá. Israel. Ninguém entendeu nada. Exatamente. E no TikTok dele, do presidente, você vê ele lá com um kippah. Não são todos os judeus que são sionistas. Essa live ela vai chegar a milhões, Japinha, porque isso que eu tô falando é um assunto muito sério. Não são todos os judeus sionistas. É um grupo de judeus que chamam você, eu, elas, ele, de porcos e de gentis. Gentios, que eles chamam. Gentis no sentido... Não, no sentido deles lá, da língua deles, que significa algo como porcos. Tá. Então, esses judeus sionistas, eles não estão nem aí para nenhum de nós. Tá, eles são bilionários, família Rockefeller, família Rothschild, só as famílias tops, assim, família Rockefeller tirou mais de 80 bilhões de dólares ano passado no meio de uma pandemia, cara. Faturou bilhões de dólares no meio de uma pandemia. Como que você consegue explicar isso? Entende? E aí você vem falar pra mim que os protocolos do sábado de Sião não tem nenhuma. Tem um pouco de validade. Pode não ser aquilo tudo. Você também não tem que agir igual o canalha do Hitler, porque a população judaica não tem nada a ver com isso. Inclusive, muitos rabinos, depois procuram no YouTube, muitos rabinos judeus falam contra o sionismo, eles são totalmente contrários ao sionismo, mas o sionismo é a principal força que você tem hoje de indústria bélica e armamentícia. Então, ele também está dentro do cristianismo. Você pode reparar que vários cultos de igreja evangélica falam mais de Israel do que de Jesus. Entende? Então, esse Daniel Mastral, ele se lançou com esse argumento de que ele é um ex-satanista, etc e tal. Não tem fundamento nenhum que ele fala. Os deuses, a forma de evocação que ele fala lá no Flow, não tem nada a ver as fórmulas invocatórias que ele fala, que ele chamou Astaroth, e Astaroth se apresentou do jeito... Astaroth era Astarte, uma deusa da Suméria, da Babilônia. Nunca foi um demônio ruim, feio, nojento, como ele prega. Os exorcismos que ele... Os exorcismos também é tudo... essa indústria cinematográfica de Hollywood está tudo na mão dos sionistas. Então, tudo que for deuses de outras culturas, eles vão colocar como negativo, como demônio. O único que presta é o Jeová deles, é o Deus do Velho Testamento, entende?